Bom, irmãos, 1 Reis, capítulo 6. É uma palavra diferente, né? E como vocês sabem, nós abrimos a Bíblia procurando Jesus. É Jesus o ponto central da Escritura. A Bíblia fala dele desde o início até o fim. Tudo foi feito para ele e por ele, como diz a palavra de Deus, né? E alguém pode às vezes pensar assim, mas como que vai fazer a ligação, né, do Templo de Salomão com Jesus Cristo? Isso não é novo. O primeiro que fez essa ligação entre Cristo e o Templo de Salomão, quem foi? O próprio Senhor Jesus. Então, quando ele faz, meu Deus, tem muita coisa ali. Ele mesmo diz: em 3 dias derrubo esse templo e em 3 dias eu torno a levantar esse templo. Isso está em João 2, 19 a 21. E lá está dizendo que ele se referia do seu próprio corpo. Antes de nós fazer a leitura, só para os irmãos entenderem, qual era a função do templo? A função do templo e de todos aqueles sacrifícios era santificar o povo, para que o povo estivesse santo na presença de Deus. E o que é que Jesus Cristo fez por nós? Ele nos santificou, nos limpou. Então aqui já dá para vocês terem uma ideia que a função do templo, ela se cumpre em Cristo. Cristo é a função do templo. Bom, vamos ler a palavra então. 1 Reis, capítulo 6. Aqui tem um título na minha Bíblia, diz o seguinte: Salomão edifica o templo. E sucedeu que no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4 do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv, este é o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. E a casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimentos e 20 côvados de largura e 30 côvados de altura. E o pórtico diante do templo da casa era de 20 côvados de comprimento, segundo a largura da casa, e de 10 côvados de largura diante da casa. E fez para a casa janelas vistas estreitas, e edificou câmaras junto aos muros da casa, contra as paredes da casa, em redor tanto do templo como do oráculo. E assim lhe fez câmaras laterais em redor. A câmara de baixo era de 5 côvados de largura, e a do meio de 6 côvados de largura, e a terceira de 7 côvados de largura, porque parte de fora da casa, em redor, fizera encostos para que as vigas não se apoiassem nas paredes da casa. E edificava-se a casa com pedras separadas, como as traziam, se edificava, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando se edificavam. A porta da câmara do meio estava ao lado direito da casa, e por carocais se subia a do meio, e a do meio a terceira. Assim, pois, edificou a casa e acabou. E cobriu a casa com pranchões e tábuas de cedro. Também edificou as câmaras em volta da casa, em volta de toda a casa, e 5 côvados de altura, e as ligou à casa com madeira de cedro. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: quanto a esta casa que me edificas, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi seu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel. E não desampararei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa, e acabou. Também cobriu as paredes da casa por dentro
com tábuas de cedro, desde o assoalho da casa até o teto, tudo cobria com madeiras por dentro, e cobriu o assoalho da casa com tábuas de cipreste. Edificou mais 20 côvados de tábuas de cedro nos lados da casa, desde o assoalho até as paredes, e por dentro lhas edificou para o oráculo, para o santo dos santos. A casa, isto é, o templo anterior, tinha 40 côvados, e o cedro da casa por dentro era lavrado de botões e flores abertas. Tudo era cedro, pedra nenhuma se via. E por dentro da casa, na parte mais interior, preparou o oráculo para pôr ali a arca da aliança do Senhor. E o oráculo no interior era de 20 côvados de comprimento, e de 20 côvados de largura, e de 20 côvados de altura, e o revestiu de ouro puro. Também revestiu de cedro o altar. E revestiu Salomão a casa por dentro de ouro puro, e com cadeiras de ouro pôs uma cortina diante do oráculo e o revestiu com ouro. Assim cobriu de ouro toda a casa, até que completou toda a casa. Também cobriu de ouro todo o altar que estava diante do oráculo. E no oráculo fez 2 querubins de madeira de oliva, cada um da altura de 10 côvados. E uma asa de um querubim era de 5 côvados, e a outra asa do querubim de outros 5 côvados. 10 côvados havia desde a extremidade de uma das suas asas até a extremidade da outra das suas asas. Assim era também de 10 côvados o outro querubim. Ambos os querubins eram de uma mesma medida e de um mesmo talhe. A altura de um querubim era de 10 côvados, assim a do outro querubim. E pôs a estes querubins no meio da casa de dentro, e os querubins estendiam as asas de maneira que a asa de um tocava na parede e a asa do outro querubim tocava na outra parede, e as suas asas no meio da casa tocavam uma na outra. E revestiu de ouro os querubins, e todas as paredes da casa em redor lavrou de esculturas e entalhes de querubim e de palmas e de flores abertas por dentro e por fora. Também revestiu de ouro o soalho da casa por dentro e por fora, e a entrada do oráculo fez portas de madeira de oliva. O umbral de cima com ombreiras faziam a 5ª parte da parede. Também das 2 portas eram de madeira de oliva, e lavrou nelas entalhes de querubins e de palmas e de flores abertas, as quais revestiu de ouro. Também estendeu ouro sobre os querubins e sobre as palmas. Assim fez a porta do templo, ombreiras de madeira de oliva, da 4ª parte da parede. E eram as 2 portas de madeira de ciprestes, e as 2 folhas de uma porta eram dobradiças, assim como eram também dobradiças as 2 folhas entalhadas nas outras portas. E as lavrou de querubim, e de palmas, e de flores abertas, e as revestiu de ouro acomodado ao lavor. Também edificou o pátio interior de 3 ordens de pedras lavradas, e de uma ordem de vigas de cedro. No ano 4º se pôs um fundamento na casa do Senhor no mês Zivi, e no ano 10º, no mês de Bul, que é o mês 8º, se acabou esta casa com todas as suas coisas e com tudo o que lhe convinha, e edificou em 7 anos. Bom, irmãos, Amém. tudo isso que foi lido aqui vai ser explanado. Tudo isso que a gente leu, esses detalhes, todos esses detalhes foram redigidos por Deus. Não foi Salomão que inventou. Deus deu, como é que posso dizer, o projeto de como deveria ser feito. Foi Deus quem determinou. E tudo que Deus faz, existe um propósito, tem um motivo por trás disso. Então, como eu falei aqui no início, o próprio Senhor Jesus foi o primeiro que fez uma correlação entre ele e o templo. Foi ele quem fez isso. Porque o templo era usado para santificar o povo, e Jesus estava querendo dizer: vós, de agora em diante, serão santificados em mim. Eu sou o templo perfeito de Deus. Toda a beleza de Deus está em mim. Não é mais a beleza exterior, não é mais ouro puro, não é mais a
as madeiras de ciprestes, não é mais os entalhes. Agora a beleza é a santidade do Senhor Jesus, é a sua justiça, é o seu amor, é a paz que ele nos traz. Esse é o grande valor que tem esse templo maravilhoso que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmão, esse capítulo 6 de Reis, aqui detalha a construção do Templo de Salomão, que é uma estrutura física que, à luz do Novo Testamento, aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, vamos lá. Eu fiz algumas anotações aqui para eu não poder esquecer também. Passei aqui horas. Essa é a pregação mais difícil que eu tive que preparar. E fiz isso com muito amor, porque o Senhor, quando eu estava orando, e o Senhor me trouxe primeiro Reis 6, e eu falei, Senhor, é Templo de Salomão. É Templo de Salomão mesmo. E aí, quando ele me trouxe essa passagem bíblica de João 2, que Jesus fala, ele é o templo, aí o Senhor despertou um prazer para preparar esta palavra. Bom, irmão, aqui no versículo do 1 ao versículo 3, o que nós temos aqui? O templo, a gente tem que entender uma coisa. O templo de Salomão e o tabernáculo, que era antes de Salomão, né, antes dele, simbolizava o que, irmão? Simbolizava que Deus estava no meio deles. Aquilo era um lugar de encontro, adoração e sacrifício. Ou seja, era lá no templo ou na época do tabernáculo, onde o povo se encontrava para adorar a Deus. Era o lugar que simbolizava o quê? A presença de Deus está aqui. Então nós viemos até aqui, todos, cada um veio de uma tribo, eles se encontravam lá para ir adorar a Deus. Mas Cristo, o templo, irmão, de Salomão era apenas uma sombra do que viria. Jesus Cristo é o verdadeiro templo e o final do templo. Ele é o final. Lá está escrito o seguinte, em João 2, 19 e 21. Jesus respondeu e disse-lhe, destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Disse, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado esse templo e tu levantarás em 3 dias? E o versículo 21 fala, mas ele falava do templo do seu corpo. É o que Jesus dizia. Esse aqui é o ponto de encontro perfeito da humanidade em Cristo. Cristo vai reunir todos os seus nele para adoração a Deus. É nele o templo perfeito, o templo que hoje sim, irmão, o sacrifício dele nos perdoou os pecados, limpou a nossa mente, limpou o nosso coração. E em Jesus Cristo nós estamos em um mesmo ponto de encontro, né? É Cristo agora quem reúne essa condição de nos ajuntar para uma adoração perfeita a Deus. E aqui sobre as estruturas do templo, que nós vamos ver aqui, isso aqui está no texto quase todo, né? Do versículo 4, 10, 14, 24, 29, 35, que está falando sobre a construção do templo. A gente precisa entender o seguinte, essa precisão dessas medidas e esses detalhes todos que estão aqui, o texto ele está detalhando, irmão, exatamente as medidas de todo aquele templo santo. Foi tudo aquilo redigido e entregue por Deus para que Salomão fizesse. Até mesmo o lugar santo, o lugar santíssimo, a obra foi feita com extrema precisão, segundo este plano. Mas que relação isso tem com Cristo? A perfeição da estrutura, irmão, que aqui aponta, tudo isso foi feito tão perfeito, reflete a obra perfeita de nosso Senhor Jesus Cristo. O plano de salvação foi meticulosamente traçado por Deus. Deus planejou tudo, cada profecia se cumpriu. Cada palavra falada se cumpriu. Até o que estava escrito lá atrás, e o seu semblante era tão desfigurado que não poderíamos reconhecer, e eles não reconheceram.
o nosso Senhor estava machucado para cumprir o que Isaías também diz, e ele foi ferido por nós, por nossa culpa. Portanto, o templo, irmão, foi feito com tanta detalhe, com tanta riqueza foi algo tão meticuloso, e a obra da salvação também. Jesus, irmão, lembre-se, ele não falhou, a obra foi perfeita. Cumpriu cada detalhe do plano divino, oferecendo a salvação completa para nós, irmão, sem nenhuma falha. Como está escrito lá em Hebreus 4,15, está falando o seguinte: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, como nós, que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Essa palavra de Hebreus está falando que nós temos um sacerdote que sabe o que nós sentimos, que foi tentado, mas não pecou. Perfeito. Está na glória de Deus. Ele sabe o que a gente sente. Ele também orou e jejuou. E ele sabe exatamente as nossas dificuldades e as nossas dores. E aqui fala, irmão, das pedras, as pedras preparadas, né? As pedras lavradas, elas eram lavradas lá na pedreira, porque o lugar, antes mesmo de ser inaugurado, ele já foi tido como um lugar sagrado. Eles não queriam ver barulho de martelo batendo, ferro com ferro. As pedras eram lavradas lá na pedreira e já chegavam no templo tudo pronto. O barulho ali era quase que silencioso, tudo sendo montado, não foi batido, não foi feito pancadas. E o templo, irmão, era grande, e nesse local, irmão, onde tudo foi feito com todo cuidado, até mesmo o barulho que eles preservaram para que não houvesse nenhum tipo de barulho ali, tudo isso também reflete na glória de Deus. Lembra, ali eles usaram pedras preciosas, eles usaram ouro, eles usaram tudo que é mais refinado e mais bonito que estava ao alcance deles para oferecer a Deus um templo bonito e perfeito. E o Evangelho, irmão, ele nos mostra que nós também somos pedras vivas que estamos sendo lavradas e trabalhadas por Deus. Cada um de nós, você, meu irmão, e eu, todos nós, somos pedras que vai formar o grande templo onde Deus virá morar dentro desse templo. Isso está escrito na palavra de Deus. Então nós estamos fora da glória, como pedras preciosas, sendo lavradas e trabalhadas agora, da qual formará o grande templo do Senhor. Isto está no Evangelho de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, que diz o seguinte: vós também como pedras vivas, está falando de nós, os que crê, vós também como pedras vivas, sois edificadas casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Deus está nos chamando de pedras vivas, não mais igual aquelas pedras do templo de Salomão que não tinham vida, pedras frias. Ou seja, é um privilégio, irmão, você fazer parte dessa construção. Você vai ser pedaços desse templo, você vai ser um pedaço que vai formar o templo da onde Deus encherá esse templo com a sua glória. Portanto, a obra que Deus faz na nossa vida, ela é silenciosa, como foi feita lá na época de Salomão. Ele faz de forma soberana, segundo a vontade dele. E a redenção, entenda uma coisa, a redenção não se alcança por esforço humano, mas pela graça divina de Deus. Tudo isso é plano dele, obra dele, e vai se cumprir no tempo dele. Portanto, irmão, o revestimento, que aqui também fala sobre o revestimento, que é de cedro, ciprestes, ouro, eu acredito que naquela época esse cedro e cipreste deveriam ser madeiras finíssimas,
caríssimas, né? Isso aqui está indicando o quê? Por que está registrado isso? Porque está indicando o grande valor e beleza, né? Que escondia atrás de tudo isso para formar esse templo. E a mesma coisa é nos tempos de hoje, segundo o Evangelho. A nossa vida, irmão, de cristão, é uma vida segundo a pedra, separada por Deus. Nós fomos cobertos e revestidos e adornados. Por que você foi? Pelo que você foi revestido, coberto, adornado, irmão? Pelo sangue de Jesus, pela sua justiça, pela sua glória. Igual essas madeiras foram forradas por ouro, por pedras preciosas, Ele está nos preparando e nos lavando cada dia mais. E você está revestido, irmão. Não é mais por cedro, não é mais por ouro, não é mais por cipresses, né? Mas é pela justiça de Jesus Cristo que Ele está nos purificando e nos está preparando, né? Como parte integrante da obra de Deus. E hoje nós temos um valor que não tem quem paga. O valor de cada um de nós é a vida do Cordeiro de Deus. Como eu já perguntei antes, será que alguma coisa pode pagar a vida de Jesus? Você vai falar que não. Pois é, esse é o preço que você vale. Esse é o preço que cada um de nós valemos. Por isso Deus nunca te trocará. Primeiro, porque Ele não é ganancioso. Segundo, porque Ele é justo e Ele tem amor. Terceiro, porque nada pode pagar a vida do seu filho. Absolutamente nada. Então aqui, irmão, Deus fala com Salomão, quando Deus manda a sua mensagem e resolve conversar com Salomão. Deus diz o seguinte, que a sua presença, Deus fala, Salomão, a minha presença vai estar sempre com vocês. Eu vou estar presente aí, mas com uma condição: se vocês obedecerem os meus mandamentos e os meus juízos. Deus fala, se vocês guardarem os meus mandamentos e os meus juízos, eu vou estar no templo e vou estar no meio de vocês. Eu vou estar no meio de vocês. Eu vou trazer uma curiosidade de vocês aqui, irmão. Uma curiosidade. Vocês lembram, nós estudando aqui, que o templo, o tabernáculo de Deus e a arca, ela ia bem no meio do povo de Israel. Deus determinou 3 tribos de um lado, 3 tribos de outro lado, 3 tribos na frente, né? E 3 tribos atrás. Só que essas 3 tribos que vão atrás, se você ler lá, ela é muito mais numerosa do que as outras. Ela é maior, ela é mais numerosa. Quando você para pensar e cria um mapa, peraí, vamos supor que esse é um quadradinho para tantos mil, e você coloca qual a imagem aérea você vai ter. Quando você tem a arca no meio, 3 tribos de um lado, 3 tribos leste e oeste, 3 tribos do norte, mas a tribo do sul é muito maior do que as outras. Se você olhar de cima, você vai ver a imagem de uma cruz. Uma imagem, um grupo, se tivesse um drone para filmar, a arca no meio, bem no centro da cruz ali, onde passa uma viga na outra, ali está a arca, né? As 3 tribos, vamos supor que tem 1000 pessoas em cada tribo. Você tem 3.000 aqui, 3.000 de um lado, 3.000 na frente, 6.000 atrás. Qual a imagem que você vai ver de cima? A imagem da cruz. Profeticamente, Deus já estava deixando o sinal. A cruz é o lugar, é o ápice do meu amor. É ali que eu vou manifestar todo o meu poder, mas não é com poder de ira, é com poder de amor. É na cruz onde nós somos amados por Deus e abençoados por Deus. E aqui, irmão, nessa passagem onde Deus está falando para eles, né? Se vocês guardarem o meu mandamento, eu estarei convosco. Não vou deixar vocês, mas sejam obedientes.
porque o meu mandamento é para vos santificar, porque eu não posso me aproximar de vocês se vocês não estiverem santos e santificados. Mas tem um porém. Israel, esse Israel que está aqui, que estamos lendo, que Deus falou, eles falharam em manter essa aliança, irmão. E por isso o templo foi destruído. Não existe mais templo de Salomão. Mas Deus, irmão, né? Ele preparou um templo melhor e ainda mais excelente. E um sacerdote perfeito que não peca e não precisa de sacrifício para a sua purificação. Ele é tão perfeito que encontrou um lugar no próprio templo de Deus. Está sentado ao lado de Deus. Esse sim cumpriu perfeitamente a aliança, obedecendo com plenitude tudo que Deus determinou. E esse homem que cumpriu tudo, este santo, está intercedendo por nós junto a Deus. E eu vou citar outra passagem bíblica para reforçar isso. Hebreus 8, versículo 6. Mas agora alcançou ele ministério tão mais excelente quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Sabe para quem são essas promessas, irmão? São para nós. Ele fez o mais difícil, que foi morrer. A parte boa deixou para nós. As promessas, as bênçãos que todo sacerdote sempre fazia. Quando eles ofereciam um sacrifício, o sacerdote oferecia, levantava a mão e abençoava aquela família, ou aquele homem, ou aquela casa. Portanto, irmão, Deus apartou a sua presença desse povo, porque os homens não puderam manter a sua parte na aliança. A aliança significa um acordo, um contrato. Quando você faz aliança com alguém, significa que você fechou um contrato com aquela pessoa. Mas eles não conseguiram manter, eles não foram fiéis, não conseguiram ser firmes. Mas a nova aliança, nós, o crente, irmão, pela fé em Cristo, né, a gente se tornou o templo do Espírito Santo, aonde Deus vem morar em nós, por conta da obra de Jesus e não por conta da nossa obra. A morada de Deus, irmão, não depende mais da minha ou da sua obediência, porque nós vamos errar e nós vamos falhar, e está amparada na obediência do seu próprio Filho, Jesus Cristo. Por conta da obediência dele, Deus não recua e cumprirá a sua promessa sobre cada um de nós. O foco, irmão, não é mais na obra de Cristo, não é mais o templo físico, mas a manifestação do corpo na vida e na obediência de todo cristão e de Cristo em primeiro lugar. E o que a gente faz hoje, você faz para ser salvo? Não. O que você faz para Deus, você faz por ser grato, porque Jesus já fez tudo. A obra maravilhosa e perfeita do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo não deixou nada para trás. Ele não deixou 1%. Ele não deixou nada que você tivesse que fazer. Porque cada um de nós, irmão, se Jesus tivesse deixado um pouquinho para trás, dizendo assim, olha, eu fiz quase tudo, só falta uma coisa. Vocês precisam passar um dia sem pecar. Só um dia. Você não precisa passar um mês. Você não precisa passar uma semana. Ninguém se salvaria. Você não podia sonhar com coisas ruins. Você não poderia pensar em coisas ruins. Você não poderia desejar coisas ruins. Que você estaria pecando. Se fosse necessário ficar pelo menos um dia, nenhum de nós iríamos conseguir. Aqui, irmão, na época dos judeus, o templo e o lugar santíssimo é o ápice, é o ponto mais alto da adoração a Deus. E ele foi cobrido por um véu cheio de ouro, com detalhes de ouro, até com fios de ouro, para poder esconder ali e abrigar a aliança do concerto. E o lugar é tão santo que o sumo sacerdote só podia entrar ali uma vez no ano. Uma vez no ano. E depois de fazer todo o rito de santificação. É a porta, irmão. Aquele lugar para entrar no lugar santíssimo chama-se porta. Até hoje os judeus, quando fala porta, gente, todo mundo, ainda mais naquela época, já sabiam que se referia ao lugar santíssimo.
Aquela era a porta, a grande porta. Por isso, quando Jesus faz aquele discurso, eu sou a porta, ninguém vem a Deus se não vier por mim. Mais uma vez, ele faz uma correlação com o templo. O que ele quer dizer? A entrada para o lugar santíssimo tem que passar por mim. Eu sou a porta que vos santifica. Eu sou a porta que vos prepara para que se possa entrar à presença de Deus. E os judeus ficaram doidos quando viram ele falar isso. Quem é esse homem que fala assim? Quem ele pensa que é? É esse o significado de eu sou a porta. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Tem que passar por ele, pela santificação que está nele. E a morte de Cristo, irmão, comparando aqui com o templo, que tudo isso precisava ser feito, mas quando Jesus nasce e Jesus morre, ele rasga o véu do templo, como diz a palavra. E o que isso significa? Aquilo simbolizava o acesso à presença de Deus. Quando Jesus Cristo rasga aquilo ali, a morte dele rasga, ele está querendo dizer, não é mais o sumo sacerdote, agora todos aqueles que crê têm acesso a Deus, têm acesso mediante a oração, mediante a fé. Jesus cortou ali o véu que dividia o povo da presença de Deus, porque Deus confia na santificação que o seu Filho operou em nós. Deus sabe que a obra é perfeita. Deus sabe que a santificação é perfeita. Por isso, irmão, não tema, não tenha dúvida. Não é suas condições quem vai te dar condição de estar na presença de Deus. Se dependesse de você, do seu esforço ou da sua fidelidade, você jamais estaria na presença de Deus. É a morte de Jesus Cristo que vai nos garantir a entrada no céu. É a morte de Cristo. E por fim aqui, irmão, os querubins. Não podemos esquecer de falar dos querubins, como fala aqui no versículo 35, né, em diante, 36 e 37. Eu não vou ficar lendo porque o texto é grande. Mas esses querubins aqui, irmão, eles faziam o quê? Eles protegiam. Eles protegem, eles estão como uma imagem de protegendo a arca da aliança, que significa o quê? Significa a presença de Deus. Isso é uma simbologia. Também lá em Isaías capítulo 6, também está dizendo que os serafins ou querubins estão voando diante de Deus, adorando e protegendo. E no templo, irmão, eles foram esculpidos nos panos, né, com cobertura de ouro. Aliás, nas madeiras, com cobertura de ouro, mostrando o lugar santíssimo. E o evangelho de Jesus, ele nos mostra que a inimizade foi desfeita. A Bíblia fala que nós somos inimigos de Deus, caídos em pecado. Portanto, irmão, não precisa mais temer essa barreira. Jesus já fez a paz. Não precisa, não tem mais querubim. Não existe mais um querubim para te afastar de Deus. O sangue de Jesus é tão poderoso que ele abriu um portão para cada um de nós, para estar na presença de Deus. Hoje não precisa ter um querubim guardando a entrada, como falava lá no Éden. Tinha querubins guardando a entrada, separando o homem de Deus através das espadas do querubim. Acabou essa divisão, irmão. Não tem mais querubim para te separar de Deus. Nós somos hoje adotados como filho, como diz a palavra de Deus. Você não é mais uma criatura, você é filho do Deus Altíssimo, filho do Deus Santo e maravilhoso. Portanto, irmão, o templo de Salomão, magnífico em cada detalhe. Quando a gente vai lendo aqui, se a gente pudesse imaginar cada detalhe que está aqui em 1 Reis, no capítulo 6, ele aponta profeticamente para o corpo de Jesus Cristo. Como o próprio Senhor Jesus falou, que vocês vão derrubar esse templo. Em 3 dias eu torno a reedificá-lo. Ou seja, eu estarei de pé novamente. E isso cumpriu. Portanto, o que era construído com madeiras e ouro e tantas pedras preciosas foi tudo substituído por aquele que é a rocha viva, o Filho do Eterno, o Filho do nosso Deus. Tudo isso foi substituído. Tudo isso apontava para algo no futuro, algo que Deus faria muito melhor
e muito maior. Hoje nós vivemos os tempos onde tudo isso foi cumprido, irmão. Já teve o seu real cumprimento. E agora nós aguardamos a segunda volta de Jesus Cristo. Hoje você e eu anunciamos a segunda volta. Esse povo anunciava a primeira vinda. A primeira vinda dele. A vinda do Messias prometido. Hoje nós dizemos, ele veio e voltou e vai retornar de novo. E do mesmo jeito, irmão, como diz a palavra, que os homens viram ele subir, viram ele de carne e osso subindo. De repente, a gravidade não fazia mais efeito nele. A gravidade, ou seja, o poder da terra, que é o poder da gravidade, dos olhos humanos, não estava fazendo mais efeito e ele começou a subir. Ali, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, também disse que do mesmo jeito que vocês viram ele subindo, ele vai voltar. Naquele jeito, irmão, vindo em nuvens. E todos nós, Jesus é a primícia dos que dormem e dos que estão na glória. Ou seja, ele é o sinal do que vai acontecer conosco. Você e eu, irmão, vamos subir. Vai chegar um momento que a gravidade não tem mais força sobre você. As coisas e os elementos da terra não terão mais força, porque Jesus vai nos chamar quando estiver no céu e vai nos atrair a ele, irmão. E formaremos o templo perfeito de Deus para a sua morada, e a glória dele será manifesta em nós. Nós seremos reflexo da glória de Deus. Hoje, como a lua reflete a glória do sol, ela manda para nós a luz de noite, assim seremos cada um de nós, refletindo a luz gloriosa de Deus. Como Moisés, que subiu no monte, e por ter visto só um pedaço das costas de Deus, o rosto dele era tão resplandente que ninguém poderia olhar na face dele. Assim seremos nós. E, portanto, não vai precisar mais de tijolo, de madeira, nada disso. Aquele que foi para a cruz e se sacrificou, irmão, ele fez tudo perfeito. Não faltou nada. Fez tudo no mínimo e nos melhores de todos os detalhes, para não deixar nada para trás, para que ele operasse uma obra de salvação com perfeição. Portanto, irmão, agora que nós estamos entendendo o final dessa pregação, que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o templo verdadeiro, e o seu corpo, o templo do Espírito Santo, a gente tem que refletir sobre isso. Como a nossa vida nos dias de hoje, a gente tem que refletir o que, irmão? Tudo isso que representa, você não é pedra viva, meu irmão. Portanto, irmão, se santifique, ore, leia a palavra, viva para o propósito de Deus. Faça o esforço, lute. Não é fácil, mas você está lutando, você está se esforçando, irmão. Você está orando, você jejua. Ah, mas eu nunca jejuei. Mas, irmão, se até Jesus jejuou, você acha que não precisa jejuar? Lembra-se, irmão, da bênção que você tem. Você é considerado uma pedra viva do templo onde Deus vai morar. Estaremos em volta dele, irmão, e Deus no centro. Seremos o seu templo. Isso está na palavra, está escrito na palavra de Deus. Portanto, irmão, o templo de antigamente, ele tinha um propósito de santificar o povo, de trazer o povo diante de Deus lavado, santificado, sem pecado. Aquele templo foi destruído porque ele não conseguiu atingir o seu propósito. O templo foi construído pelos homens e não conseguiu. Você é construído pela própria mão de Deus, aonde ele mesmo diz: não habito no templo feito por mãos de homens, mas você é templo feito pela própria mão de Deus. Ele não disse haja quando fez você. Ele colocou a mão e fez cada um de nós. Portanto, nós agora, irmãos, temos Cristo. Cristo como a luz que nos ilumina, mostrando nós o caminho em que nós devemos andar. O nosso trabalho agora, a sua entrada no céu está garantida pelo sangue de Jesus. E agora o que nós temos que fazer? Você tem que santificar a sua vida para Ele, como um ato de adoração, sacrifício vivo, adorando a Deus com a sua vida, servindo-se a Ele, irmão, em jejum, oração,
leitura da palavra, para você entender mais a palavra, cultuando a Deus, cantando para Deus, e você vai ser a pedra viva, viva que fará parte do templo do nosso Deus. É isso, irmão, hoje nessa palavra, que é para nos trazer o entendimento de que tudo que está na lei, irmão, está apontando para o nosso Senhor. Jesus Cristo, ele é o ponto máximo do amor de Deus e da obra perfeita. Tudo isso foi feito para a glória dele e tudo isso apontava para o seu Filho. E louvado seja Deus por isso. Nós devemos dar muitas graças a Deus porque você nasceu no tempo certo. Você não nasceu no tempo da lei, irmão. Se você tivesse nascido no tempo da lei, você provavelmente seria um jebuseu, você seria um amorreu, você seria um cananeu, você seria qualquer outra coisa, porque você não é judeu hoje, nem eu sou. Mas nós nascemos bem na época onde Jesus Cristo abriu a porta para todos entrarem. Nós somos abençoados, só por isso já deveria levantar a mão aos céus. E mais ainda, nascemos num bom tempo e ainda assim fomos chamados por Deus, pelo seu amor, pela sua força e pelo seu poder. Estamos aqui, irmão, conhecendo e ciente do que é graça. Hoje você sabe o que é evangelho. Hoje você sabe o que é servir a Deus. Não, irmão, o que nós estamos fazendo aqui é adorando a Deus. Isso não é servir a Deus. Servir a Deus é ser pedra viva no meio de pedras mortas, no meio de um mundo onde o pecado é o ápice da busca de todos eles. O homem busca ter prazer na vida, o homem busca viver a vida o máximo que ele puder, é viver para o pecado. Isso é servir a Deus, é colocar em prática tudo que Deus nos ensina pela sua palavra. Faça isso, irmão. Não tenha vergonha do seu Senhor, irmão. Ore, clame a Deus, leve a sua mensagem, a sua palavra, porque é para isso que nós ainda estamos vivendo, irmão. Sabemos que tudo isso é perecível e vai ficar. Não adianta nós guardar muito dinheiro, porque o que você vai fazer com ele depois da morte? Não tem muita coisa o que fazer. Guarde o suficiente, ou seja, não concentre sua vida apenas em trabalhar para o seu próprio sustento. Divida isso com inteligência. Também faça para Deus, trabalhe para Ele. Leve a sua mensagem, evangelize os seus amigos, os seus parentes. É certo que você vai encontrar muita dificuldade, muitos inimigos, mas da mesma forma com que Jesus te amou no sofrimento e foi até o fim, irmão, Ele espera de cada um de nós que você também não olhe para o seu gozo, a sua alegria, né? Faça um pequeno sacrifício para Ele também. Ore, fale, não tenha vergonha de falar do seu Senhor. Ele é bênção e Ele é graça. E no dia que você for embora, irmão, você vai falar, valeu a pena, Senhor. Valeu a pena. Essa é a mensagem da palavra de hoje. Deus abençoe a todos e vamos fazer uma oração para agradecer. Querido Deus e amado Pai que estás no céu, em nome de Jesus Cristo, agora no final dessa palavra, dessa pregação, Senhor, onde o Senhor nos abençoou, Pai, mostrando que até o templo na lei apontava para o Teu Filho, Senhor. O templo perfeito, Senhor. Ali era o local, o ponto de encontro, de adoração. E mais que isso, era o ponto de santificação. Os homens pecavam, eles iam até o templo, Senhor, levar o seu sacrifício lá para que fossem perdoados de seus pecados. Senhor, hoje, Pai amado, o templo é o Teu Filho. Nós pecamos e como vemos, já corremos aos pés de Cristo, aos pés daquele que tudo pode, Pai amado, para nos limpar, pedindo misericórdia e perdão, Senhor. Querido Deus, graças te damos por estar nos abrindo a mente, Senhor. Tu está nos ensinando, Pai eterno. Tu está agora nos alimentando da verdadeira palavra, que é o conhecimento da Tua vontade, Senhor Deus. Nos ajuda, dá força, Senhor. Dá os dons à Tua igreja, Senhor. Eis aqui, Pai amado, as almas que estão aqui porque Te amam. Senhor eterno, se achou graça nessa oração, dispensa pelo Espírito Santo, Pai. Enche o coração dos Teus filhos e das Tuas filhas, ó Deus bendito. Dá dons para que eles possam Te servir, Senhor eterno. Não nos deixe, Pai, ficar ociosos ao Senhor. Junto com o conhecimento da Tua palavra, coloca nós na obra, Senhor. Coloca nós na lavoura. Nós queremos fazer a Sua vontade.
Amado Deus, nós te amamos, Senhor. Graças te damos por toda a instrução que o Senhor está nos dando, ó Pai eterno. Hoje nós entendemos, ó Pai, tudo apontava ao seu Filho. Tudo estava apontando para um sacrifício melhor e perfeito que viria, Senhor. Ele é tão perfeito que não precisou de outro sacrifício. Pai amado, graças te damos por todo esse conhecimento que o Senhor está nos dando. Querido Deus, abençoa também nesses pedidos de oração que chegaram até nós, Pai eterno. Estão precisando, muitos irmãos, os que pediram, precisam de oração, Senhor. Não esqueça, Senhor eterno, né, da sua bondade, da sua misericórdia, Pai amado. Olha o teu Filho agora, que morreu por nós na cruz. Senhor, não estamos aqui buscando coisas dessa vida, mas é certo que nós estamos nessa terra e essa terra nos aflige, Senhor. Quando a gente pensa que vai tudo bem e menos espera, lá chega uma notícia que não é boa, Senhor amado, e acaba nos abatendo e nos entristecendo. Senhor, nos ajuda a ficar em paz. Nós confiamos que o Senhor está na nossa vida e na nossa casa, Senhor amado. Nos ajude, guarda aqueles, ó Pai eterno, dos nossos parentes que ainda não conheceram o teu Filho, Pai, e ainda não entendem o seu evangelho. Querido e amado Deus, tudo isso, ó Deus, nós te damos graças por esse culto, por isso tudo o que foi feito, os irmãos que cantaram, as irmãs que leram, Pai, a tua palavra, Senhor eterno, e a pregação que o Senhor nos mandou hoje através do 1 Reis, capítulo 3, o Templo de Salomão. Abençoa, Senhor, e permita que possamos sair desse culto, Pai, com um pouco mais de instrução, te amando mais e pronto a te servir melhor. Esta oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. 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 Bem, meus irmãos, agora nós vamos encerrar esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Amém. Que a paz de Deus que Ele colocou sobre os ombros do seu Filho, junto com o Espírito Santo, que é esse amor maravilhoso que encheu o nosso coração, junto com os conselhos de sua sagrada e poderosa palavra, que continue conosco, nos auxiliando neste caminho que está nos levando para a sua glória. Amém. 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 Bom, irmãos, encerramos o culto aqui. Deus abençoe.